A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Esdras Ribeiro, sirvo ao Senhor na DSM Jardim Quarto Centenário, representando ali o nosso pastor presidente, pastor Deró de Andrade, e ali servimos a Deus junto com os nossos irmãos. Eu tenho aqui hoje a palavra de Deus, quero deixar um texto, uma reflexão aos irmãos, esperando e rogando a Deus que o Espírito do Senhor possa falar ao seu coração, falar a cada um que acessar este vídeo. Quero ler com os irmãos o Evangelho que escreveu João, capítulo de número 9. Vou ler versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Só até aqui. Amados, esse texto, o evangelista João está registrando um fato ocorrido, um fato que ele presenciou, que tem um espaço geográfico determinado, uma região, um lugar. Mas eu quero te convidar nesse momento, você que ouve essa palavra, que me assiste, a pensar sobre um aspecto um pouco diferente, um pouco maior. Há algo intrínseco aqui nesse texto, porque o texto diz que Jesus viu esse homem em um estado muito difícil, um estado muito penoso na sua enfermidade, mas o texto vai dizer que Jesus estava passando. Eu quero chamar a sua atenção a dois aspectos: a Jesus passando e a Jesus vendo. Esse Jesus passando, como disse, é João registrando uma história que ele viu, que ele presenciou. Mas nós podemos observar este passar de Jesus como o cumprimento da palavra que o próprio apóstolo Pedro, mais adiante, escreveria na sua epístola, sobre a vinda de Jesus à terra. Jesus estando encarnado entre nós, o período que aqui esteve, marca a sua passagem, marca Jesus deixando o fulgor da sua glória para caminhar conosco. Então, este passando de Jesus dentro deste texto, eu quero te convidar a pensar que Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou a sua posição elevada no céu. E como Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, Jesus deixou tudo isso para vir experimentar das nossas dificuldades, das nossas dores. Ele tomou forma de homem, ele tomou uma forma como a nossa. Então, este passando que João registra nesse texto, é Jesus deixando toda essa glória para estar conosco. Esse Jesus que deixou a sua glória para estar conosco, para caminhar conosco, para se fazer carne por nós. Mas o texto vai dizer que Jesus passando, ou seja, enquanto ele esteve entre nós, Jesus observou algumas coisas. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16, ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. E depois que ele registra isso, ele vai dizer que por esta causa nós podemos entrar com confiança, vir com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Então, este é o registro da passagem de Jesus.
mas eu quero chamar a sua atenção sobre o que Jesus viu quando aqui passou. O texto diz que Jesus, passando ali naquele dia, ele viu um homem cego de nascença. E eu quero chamar a sua atenção sobre o olhar de Jesus, a ótica de Jesus para a humanidade e, por que não dizer, especificamente sobre a sua vida, sobre você que me assiste neste vídeo, onde você estiver. Há uma diferença entre o que os discípulos veem e o que Jesus está vendo. Perceba que no versículo 2 os discípulos indagam a Jesus perguntando: quem pecou para que ele estivesse desse jeito? Ele ou seus pais? Então, perceba que a visão dos discípulos diante da situação deste homem é apenas uma especulação teológica. Quem pecou para que ele estivesse desse jeito? Quantas pessoas olham para a sua vida? Quantas pessoas olham para as fragilidades humanas, para as fragilidades dos homens, para as nossas fraquezas e veem nela apenas uma oportunidade de especulação? Por que será que ele está passando por isso? Por que será que ele está enfrentando essa dificuldade? Talvez você já tenha se deparado com pessoas que especularam acerca da sua vida, do seu drama, dos seus traumas, das suas dores, das suas necessidades. Mas eu quero falar para você esta noite que enquanto há pessoas que olham para você e especulam sobre os seus traumas, há um Jesus que, quando olha para você, não especula sobre os seus traumas. Ele revela uma outra oportunidade, um outro modo de enxergar a sua dor, o seu trauma, a sua necessidade. Quando os discípulos perguntam isso, Jesus olha para eles e Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele está desse jeito, esta enfermidade está nele, foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. O texto enfatiza que este era um cego de nascença, ele já nasceu desse jeito. Então, quando Jesus faz esse apontamento dizendo foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus, Jesus está dizendo que toda a fragilidade humana, toda a penúria humana, a fraqueza humana, enquanto os homens podem enxergar como um veículo de especulação, Jesus olha para as nossas fraquezas e vê um potencial de manifestar a graça dele para nos restaurar. Eu não sei qual a sua fragilidade, a sua dor, o seu trauma, mas eu venho dizer para você, Jesus não olha para essas suas dores para especular sobre elas. Jesus as enxerga e Jesus revela: ali há potencial para que eu manifeste a minha graça. Um apóstolo chamado Paulo sofria com um espinho na sua carne. Ele diz que orou a Deus 3 vezes para que o Senhor afastasse. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero registrar essa palavra e dizer que você é um veículo da manifestação das obras de Deus. Todos nós somos. Perceba que esse homem era conhecido por ser cego. Se você observar esse texto mais adiante, houve ainda muita especulação acerca da vida deste homem. Porque é incrível como as pessoas têm a capacidade de especular, especular, especular. Mas aquele homem saiu dali aquele dia, ele obedeceu a ordem de Jesus. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, passou em seus olhos, mandou que ele se lavasse num tanque específico, ele obedeceu e voltou restaurado e enxergando. E as especulações que continuaram, agora estavam atônitos, não por causa da sua enfermidade, mas por causa do seu estado restaurado. Ele via
E no verso 18, para encerrar, diz assim: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Eu quero chamar a sua atenção que o que causava espanto aos judeus, aos especuladores do drama desse homem, não era o fato dele estar vendo. Na verdade, eles não acreditavam que ele pudesse ter sido cego um dia. O que eu quero dizer para você é que se você entregar a sua vida a Jesus, os seus traumas, as suas dores, e confiar que Ele é poderoso para te restaurar, o seu dia de amanhã, o seu futuro, como alguém restaurado em Cristo, vai ser de as pessoas olharem para você e não acreditarem no que você foi no passado, porque a obra da graça será tão tremenda na sua vida que eles não terão como negar a obra da graça, mas eles duvidarão de quem você era antes da manifestação da graça. Então, receba essa palavra, creia que todos nós que servimos a Jesus, nós estamos carregando as obras de Deus, nós somos veículos que transportam as obras de Deus. Aquele não era agora um mero homem que passava por Jerusalém, era um homem que por onde passava, a obra da graça, a obra de Jesus estava manifesta nele. Ou seja, a palavra de Jesus se cumpre porque ele disse aos discípulos: isto foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Assim é a humanidade. A Bíblia diz que nós somos gerados em pecado. Davi orou desse jeito: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas nós que recebemos a obra da graça, aceitamos ao Senhor Jesus, nós agora carregamos esta obra de Deus, que é a obra da salvação. Se você que me assiste por acaso ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu te convido a permitir que Ele transforme você em um veículo que carrega as obras dele sobre a sua vida. Não importa o tamanho das suas dores, não importa a sujeira do seu passado, não importa, nada disso. Aliás, se alguém especula sobre a sua vida, Jesus não especula sobre ela. O olhar dos homens é para especular, o olhar de Jesus é para restaurar e transformar. Eu quero, em nome do Senhor, declarar sobre a sua vida esta palavra: você é um veículo que transporta as obras de Deus. Eu só estou aqui falando porque as obras de Deus se manifestaram em mim, que era perdido, pecador, mas Jesus me lavou com seu sangue, me perdoou, me restaurou, e Ele pode fazer isso na sua vida. Seja abençoado você, a sua família, e que esta palavra, através do Espírito Santo, possa falar ainda mais ao seu coração. Deus em Cristo te abençoe. Esta é a palavra de Deus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas: Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Voltando aqui para te fazer um convite. Primeiramente,
Louvar a Deus por esse espaço aberto, pelo nosso pastor presidente, pelo nosso líder maior, aquele a quem Deus tem eleito para presidir sobre nós no Espírito, sobre a Igreja de Deus aqui em São Mateus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Derode Andrade, da nossa pastora, pastora Ana Suzy, de toda a família pastoral que tem sido bênção para nós aqui em São Mateus ao longo desses 21 anos. Aproveito esse espaço para te convidar, você tem disponibilidade, o desejo de cultuar, de estar numa congregação, numa igreja, servindo a Deus, quero te convidar para estar conosco na ADSM Jardim Quarto Centenário. Estamos aqui a menos de 1 quilômetro da nossa sede, na Avenida Ouro Verde de Minas, número 1516. Cultos de ensino às terças-feiras, culto público às quintas-feiras, culto da família nos domingos a partir das 18h30. Então, eu deixo esse convite aqui para você e para a sua família estarem conosco. No mais, que Deus em Cristo te abençoe em todas as coisas. Amém.